receptor, mas também é o refluxo, porque quando você se abre telepaticamente para alguém, você também está se abrindo para a volta, para o retorno e para a movimentação de ambas partes desta mesma energia. Fraternais saudações. E em decorrência de nosso vídeo anterior, em que falamos sobre as principais técnicas ocultistas para se retransmitir telepaticamente uma mensagem ou uma emoção, sobre as principais fórmulas esotéricas para se estabelecer com outrem uma conexão astral, se construir uma ponte íntima, pensênica e invisível de comunicação, é que nos chegou uma série de questionamentos e posicionamentos que por vezes apontam desdobramentos mais ou menos tortuosos sobre o uso prático da telepatia. E é exatamente sobre isto que nós vamos discutir agora. Para isso, pensamos, selecionamos alguns comentários em nosso vídeo anterior e vamos aqui colocá-los como um ponto de partida. São 7 comentários fundamentais sobre os mais diferentes tipos de usos mais ou menos tortuosos da telepatia. O primeiro diz o seguinte: Frater, eu fiz X, eu tive relações, digamos, relações maritais, com uma pessoa através de um sonho, porém isso não foi intencional. Nós dormíamos na mesma cama às vezes, mas não fazíamos X. Até que um dia em que eu estava com muita vontade, isso aconteceu. Nós dividimos o mesmo sonho, não foi um sonho separado para cada um. Nós realmente sonhamos da mesma forma, cada um na sua respectiva posição. Ela com a visão dela e eu com a minha visão, no mesmo ambiente em que estávamos dormindo. Posteriormente até fizemos uma filha. Ou seja, ele aqui vai posicionar que inicialmente não existia com esta pessoa com a qual ele dividia o mesmo cômodo nenhuma intenção propriamente ou nenhum ato de natureza X para ter maiores relações. E aconteceu que, de fato, eles, a partir de determinado momento, começaram a ter esse movimento interno através do desejo e eles tiveram, no mínimo, um sonho. Isso relata o Frater aqui nesse relato que foi posicionado em nosso vídeo no YouTube. Ele vai relatar que, a partir neste sonho, especificamente, ele se viu tendo relações com esta mulher e esta mulher também relatou ter tido a mesmíssima experiência. A pergunta que fica aqui, dignos, isso é possível do ponto de vista esotérico e Rosa Cruz? De indivíduos astralmente conectados terem relações X também no plano astral? E a resposta é perfeitamente sim. Ou seja, é perfeitamente possível que 2 indivíduos conectados astralmente, através de sentimento, de ideia, de emoção, consigam transportar isto também para o plano astral e neste mesmo plano astral executarem o próprio ato, terem uma relação. É claro que esta relação não vai guardar as mesmas proporções, a mesma densidade, o mesmo formato que do plano físico. Trata-se de uma outra camada ou de uma outra oitava da própria existência. Entretanto, isto é perfeitamente possível. Mas vejamos que aqui isto foi algo praticamente consensual, que ocorreu das duas partes, mas também é possível e por vezes acontece de apenas um indivíduo tomar essa iniciativa, ter este desejo, e isto vai ser qualificado como vampirismo astral. Nós até tivemos a oportunidade, num dos nossos vídeos antigos, para quem acompanha há mais tempo, nós já falamos sobre isso, sobre vampirismo astral, também através de relações. Então, o ideal é que você exercite o poder telepático de comunicação, de comunhão e de relação também, até a nível sexual astral, com a sua parceria.
porque isso inclusive aumenta a intimidade e o poder do casal. Astralmente, se dois indivíduos se reúnem ou mais indivíduos se reúnem e há ali uma multiplicação do poder, como disse o próprio Mestre Jesus, um dos nossos mestres ao longo dos tempos, né? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Pois bem, se um casal multiplica o seu poder simplesmente pela união no plano físico, quanto mais quando ele se une noutras esferas e oitavas mais elevadas. Esse foi um primeiro caso que nós pegamos aqui dos comentários. E claro, se você é um apoiador, uma apoiadora aqui do nosso canal, deixa aqui nos comentários, sou um apoiador, uma apoiadora, assistindo até o final. Mais para frente vamos dar o termo-chave. E curta, claro, também agora este nosso vídeo. Seja bem-vindo a esse nosso vídeo, que é o número 268. Segundo comentário, digno frater, no meu caso, eu gostaria de usar a telepatia para induzir alguns clientes a fecharem contrato com a minha empresa. Isso não seria forçar o livre-arbítrio? E a resposta, sim, isso é de alguma maneira forçar o livre-arbítrio. Vejamos que esta não é a prática, não é a via, não é o caminho mais indicado. Existem outras técnicas para que você, digno frater que fez essa pergunta, e quem mais tiver esse questionamento, existem outros caminhos e outras vias para se estabelecer um fluxo de prosperidade, de abundância, de abastança, porque quando você fica tentando até mesmo estabelecer uma conexão para vender mais, para atrair mais clientes, pessoa a pessoa, há inclusive um desgaste particular. Vejamos o quanto que o indivíduo não estaria se desgastando particularmente. O ideal é que se crie propriamente uma atmosfera de trabalho da própria abundância. Já trabalhamos isso aqui em nosso canal várias vezes e voltaremos outras vezes a falar sobre isso, sobre como criar um fluxo de prosperidade, de abundância e de abastança. Não use a telepatia para isto, para convencer os seus clientes, para convencer o seu chefe, para convencer os comerciantes com os quais você tenha que trabalhar. Não é o ideal. Outra pergunta, frater, esse processo funciona com uma pessoa que eu admire, mas que eu nunca tive contato na vida? Sou apoiador do canal Paz Profunda, digno frater. Pois bem, sim, este processo telepático funciona também com pessoas com as quais você não conheça pessoalmente, com que você não tenha contato. Entretanto, quão maior a distância entre o indivíduo emissor do pensamento telepático e o indivíduo receptor, maior é a dificuldade. E pode ser também que o indivíduo receptor ele tenha outros e tantos campos de proteção. É inclusive uma coisa que a gente ensina muito aqui no canal. Para quem é médium, para quem trabalha o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento astral, é imprescindível que se estabeleça uma série de camadas de proteção, porque a gente nunca sabe exatamente que tipo de indivíduo, que tipo de ideias, de mensagens, de conexão podem nos estar atravessando os campos astrais e os campos sutis continuamente. Então, o ideal é que você treine a telepatia com pessoas que sejam próximas, com algum cônjuge, com amigos, com colegas, com pessoas que trabalham no mesmo campo espiritual. Comece por aí, este é o ideal. Outra pergunta é o seguinte: olá, frater, sou barbeiro e tenho uma barbearia. Poderia fazer isso com os meus clientes para ter uma conexão maior com eles? Novamente, não é o ideal. Existem outros meios para se trabalhar o fluxo da prosperidade, da abundância. Você não apenas se desgastaria, como também abriria em demasia o seu próprio campo psíquico, ficando, portanto, sujeito não apenas ao fluxo, o envio do emissor para propriamente o receptor, mas também ao refluxo, porque quando você se abre telepaticamente para alguém, você também está se abrindo para a volta, para o retorno e para a movimentação de ambas partes desta mesma energia. A próxima questão diz o seguinte: esse exercício, frater, tem eficácia também para alguma pessoa que queremos conhecer, fechar negócio e etc? Gratidão.
E a resposta é afirmativa. Sim, ele tem uma eficácia na medida em que pode retransmitir de maneira direta uma mensagem, uma sugestão inconsciente. Entretanto, não é este também o caminho recomendável. Já até contei isto para os senhores num dos vídeos anteriores, de quando eu trabalhava numa empresa em que eu estava posicionado propriamente num local em que eu não tinha acesso aos graus de chefia. E ao enviar telepaticamente, continuamente, uma mensagem para os chefes grandes, eu tive sim, a partir de determinado momento, um contato mais íntimo com esta mesma chefia. Eu passei por um processo promocional, entretanto, isso me trouxe resultados um tanto quanto amargos. Então vejamos, nem sempre você utilizar a telepatia para uma influência direta, para uma sugestão inconsciente, para ganhar qualquer tipo de cargo, de venda ou mesmo de promoção, é algo eficaz ou é algo desejável e salutar. Por vezes, acelerar os processos por esse mecanismo traz mais prejuízo e desgosto do que propriamente luz. Então, particularmente por experiência própria, não recomendo que se utilize a telepatia para influenciar nesses casos profissionais ou relacionados a cliente, a comércios ou a quaisquer outro, porque isso mais prejudica do que ajuda. Existem outras maneiras de se trabalhar a prosperidade pessoal. A questão diz o seguinte: paz profunda frater, isso não implicaria mexer com o livre-arbítrio do outro, adentrando a um espaço que não é seu e que não se tenha permissão? E a resposta é sim e não. Porque vejamos, foi uma irmã que posicionou: de fato e de direito, todos nós continuamente estamos interferindo na órbita do outro. Todos nós enviamos mensagens, todos nós estamos tentando nos comunicar. E se isso acontece no plano físico, também acontece no plano astral. Então você enviar uma mensagem, você tentar um contato, não é per si um erro, não constitui um ato tortuoso e negativo. O processo negativo se dá quando você quer propriamente ganhar excessivamente vantagens com isso, quando você envia sentimentos e pensamentos malévolos, negativos, sombrios, rancorosos, egocêntricos em excesso para outros indivíduos. Então é aí que está propriamente o erro. Mas quando você envia as suas mensagens envoltas em sentimento e emoção de cuidado, carinho, amor, respeito, inclusive para com os limites do outro, não há aí propriamente um erro. E pode ser que o indivíduo ele estabeleça, mesmo que a nível inconsciente, determinados bloqueios que não permitam este excesso de fluxo e refluxo de ideias astrais. Então, acontece isso no plano astral. Você recebe mensagens todos os dias. Cabe a você mesmo filtrar. E se isso acontece no físico, também acontece no extrafísico. E a última mensagem, claro, para quem está assistindo aqui até o final este nosso vídeo, deixa aqui o número deste vídeo nos comentários: 268. 268 é o termo, o código-chave deste vídeo. 268. Sou apoiadora deste canal. Eu fiz isso logo hoje às 6h11 da manhã e adivinha, a pessoa veio falar comigo. E é porque eu não estava esperando, ela coloca entre aspas, que a pessoa falasse. Daí eu fiz e ela falou. Ou seja, ela traz um relato, eu achei interessante fecharmos desta maneira, de que a telepatia funcionou de maneira rápida e breve através da prática que nós posicionamos no nosso vídeo anterior. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes temas futuramente. Paz profunda.